Vamos agora falar sobre as penas em espécie, a começar das penas privativas de liberdade. Nós temos o seguinte, pessoal, nós temos a pena privativa de liberdade para quando? Quando alguém foi condenado. Quando há condenação, o juiz da condenação deve expedir o quê? Um documento chamado Guia de Recolhimento. Para penas privativas de liberdade, temos a Guia de Recolhimento. Essa Guia de Recolhimento ela deverá ser rubricada pelo escrivão e assinada pelo escrivão e pelo juiz. Da Guia de Recolhimento, devemos dar ciência ao Ministério Público, pessoal, ao Ministério Público. Mas o que temos nessa Guia de Recolhimento? Nós temos, ao chegar lá no estabelecimento penal, o diretor receberá essa guia de recolhimento, esse documento, e ele verificará o quê? Algumas informações como o nome daquele condenado, temos a qualificação civil e o registro geral, o RG dele, temos o inteiro teor da denúncia e a sentença, temos os antecedentes e também o grau de instrução daquele preso, o grau de instrução daquele preso. E temos aqui também, nessa guia de recolhimento, nós temos a data prevista para o final da pena. Data prevista para o final da pena. Então, conforme coloquei aqui, olha só, nós temos que essa guia de recolhimento ela vai ser entregue ao diretor do estabelecimento. E ele assinará um recibo de que recebeu aquele preso na data, no dia X e na hora Y, e entregará esse recibo. Lembrando que essa guia de recolhimento nós devemos dar ciência ao Ministério Público. Aí é o seguinte, pessoal, quando o juiz ele condena alguém, temos uma situação muito interessante. O juiz determinará o regime de cumprimento da pena. O juiz determinará o regime de cumprimento da pena, levando em considerando uma tabela. Crimes até tantos anos, regime aberto. Crimes até tantos anos, de tanto a tanto, semiaberto e fechado, sucessivamente. Assim, lá nós temos essa tabela, lá no Código Penal, e eu vou falar sobre ela posteriormente. Não é o foco da nossa aula, ok? Nós temos o seguinte, pessoal, regime. Nós temos que, se houver condenação por mais de um crime, como se dará o regime de cumprimento da pena? Como é que nós vamos saber qual o regime? Nós faremos o seguinte, a unificação das penas. Porque pode acontecer essas penas elas serem em um mesmo processo ou em processos diferentes. Pode acontecer assim. Temos o seguinte, pessoal, se na condenação houver uma condenação no curso da pena, nós temos essa situação interessante que a pena que foi aplicada no crime posterior, ela vai ser somada ao restante daquela pena que estava acontecendo. Então, o restante dessa pena, mais a pena do crime posterior, da condenação posterior. Então, temos essa situação muito interessante aqui. Uma situação importantíssima para vocês essa é a questão da progressão. Se vocês observarem aí, nós temos uma tabela. De porcentagens, vamos dizer assim, né? Porcentagem de pena que é cumprida e ao cumprir, os presos ao cumprirem essa porcentagem de pena, eles terão um direito à progressão. Lembrando que para termos progressão, olha só que legal, nós temos que
vamos colocar assim, como se fosse uma fórmula, para haver a progressão, igual comprimento das porcentagens, percentual lá da pena, mais o quê? Mais boa conduta. Mais boa conduta. Essa boa conduta, pessoal, ela vai ser certificada pelo diretor do estabelecimento. Perfeito. Mas o juiz, ele deve ouvir quem? O Ministério Público e a defesa. O juiz, ele determina. Você deve estudar a lei de execução penal, os órgãos de execução penal, né, que foi um vídeo que eu não gravei aqui porque falei sobre a possibilidade de vocês fazerem aquele joguinho de tirinhas para os órgãos de execução penal para aprender sobre as competências de cada um deles, para brincar e nessa brincadeira conseguir mais facilmente absorver as informações, as competências dos órgãos. E temos o seguinte, pessoal, que quem determina a progressão do regime, quem determina é a autoridade judiciária. Mas para que existir essa progressão, nós temos, repetindo, cumprimento de um percentual de pena, mais boa conduta aferida pelo diretor e antes deverão ser ouvidos o Ministério Público e a defesa. Perfeito? Deverão ser ouvidos o Ministério Público e a defesa. Mas vamos falar sobre essa tabela, pessoal. Vamos falar sobre esse percentual, essas porcentagens de pena, pois acredito que será objeto de algum questionamento lá na prova. Pois é algo atual, é algo que foi introduzido pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Vou mostrar para vocês agora o que? Esses percentuais de cumprimento da pena para a progressão de regime. Vou colocar uma tabela aqui do lado para ficar mais fácil de nós visualizarmos, ok? Vamos lá. Nós temos o seguinte, 16% para crimes sem violência grave e desde que seja primário. Nós temos 20% para reincidentes em crimes com violência. Crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Nós temos 25% para primários em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Nós temos 30% para reincidentes em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Nós temos 40% para primários em crimes hediondos ou equiparados, terrorismo, tráfico e tortura. 50% para, em 3 situações, nós temos para primários em crimes hediondos ou equiparados, mas que exista um resultado morte. 2. Para aquele que exerça o comando individual ou coletivo de organização criminosa. Número 3, para aquele que participou de milícia privada. Então, 50% tem mais informações. E aí há uma grande possibilidade de esse 50% ser cobrado. Fique esperto nos 50%. Fica esperto. 60%. 60% para crimes hediondos. Para crimes hediondos, reincidentes em crimes hediondos ou equiparados. E 70% para reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, mas tendo resultado morte. Então fica esperto nessa tabela, pessoal. Fiquem espertos. É uma tabela atual, é uma tabela que foi colocada pelo
pacote anticrime, um pacote que foi muito debatido na mídia, né, nos setores de segurança pública, e não seria diferente também para a nossa prova. O CESP-UNB gosta de cobrar esses detalhes aí, não é uma questão tão difícil, também não é uma questão tão fácil. Então, se você memorizar, organizar, você consegue facilmente acertar. Mas minha aposta pessoal é de que virá na nossa prova o percentual de 50%, porque ele tem mais informações, entendeu? Então fica ligado, é fácil, muito, não é fácil nem difícil, né? É uma questão de organização. Se você memorizar essa tabelinha aí, ó, você acerta de letra. Bizu Feroz. Bizu Feroz. Nós temos uma progressão mais benéfica para as mulheres, em uma situação em especial que mostrarei agora. Nós temos o seguinte, nós temos que as mulheres criminosas, elas quando forem gestantes ou mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, elas terão uma progressão mais benéfica, perfeito? Mais fácil, vamos dizer assim. Nós temos o seguinte, para que ela tenha essa progressão, alguns requisitos cumulativos deverão ser preenchidos. Vamos lá ver. É o seguinte, ela não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Número 2, nós temos que ela não pode ter cometido o crime contra seu filho, contra aquela pessoa dependente dela, perfeito? Nós temos o cumprimento de no mínimo 1/8 da pena, 1/8 da pena. Nós temos que ela deve ser primária e de bom comportamento aferido pelo diretor do estabelecimento. E por último, nós temos que ela não deve integrar organização criminosa. Repetindo, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça. 2. Não ter cometido crime contra filho ou dependente. 3. Cumprimento de 1/8 da pena. 4. Ser primária com bom comportamento aferido pelo diretor do estabelecimento. E 5. Não integrar organização criminosa. Perfeito aí? Tranquilo? Copia. Nós temos, pessoal, uma situação muito interessante. Pode acontecer de essa mãe aqui, no cumprimento da pena, aconteceu o que com ela? Acontecer de ela praticar uma falta grave. Ou, ok, um crime doloso. Ou um crime doloso. O que vai acontecer nessa situação, pessoal? Vai acontecer a revogação desse benefício. Vai acontecer a revogação desse benefício, pessoal. Então fica ligado nessa informação importante. Haverá a revogação desse benefício, dessa progressão mais benéfica. Copia o quadro, pessoal. Copia. Vamos lá. Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte. Aí, genericamente, voltando, nós vamos esquecer essa parte aqui e vamos voltar para a progressão. A progressão geral, né? Porque aqui é específica para mulheres. Nós temos o seguinte, que se houver o cometimento de uma falta grave,
Olha só que interessante, é o parágrafo 6º do artigo 112. Ele fala o seguinte, ó, o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, então temos uma falta grave durante a pena privativa de liberdade, vai acontecer o quê? A interrupção do prazo para obtenção da progressão. Vai haver a interrupção e, nesse caso, o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena restante. Então, parágrafo 6º do artigo 112 é muito importante. Então é isso, finalizamos aqui a nossa primeira parte sobre penas em espécies, trazendo aqui as penas privativas de liberdade e algumas informações específicas ali, como a progressão de regime. Então, posteriormente, continuaremos aí nas penas em espécie. Depois falaremos sobre a pena restritiva de direitos, pena de multa e assim sucessivamente até finalizarmos aí a nossa lei de execução penal. Acredito que em 2 ou 3 vídeos nós finalizaremos a lei de execução penal tranquilinho e eu trarei 40 questões da lei de execução penal, já estão feitas inclusive, para que vocês possam treinar aí ao término, perfeito? Vamos combinar do seguinte, toda vez que nós finalizarmos um ato normativo, nós apresentamos umas questões para que vocês possam treinar, né? Eu sempre falo para vocês que não sou um examinador, não sou uma banca examinadora, sequer participei de alguma banca examinadora. Então, as questões, eu falo assim, eu coloco um gabarito lá, obviamente, certo e errado, né? Mas essas questões, elas não têm, vamos dizer assim, não tem, a gente, é mais para nós debatermos, para termos uma visão ampliada de como poderão ser cobradas as questões. E aí eu posso considerar certo, você considerar errado, mas que você tenha o senso crítico para conseguir rebater. Isso que é importante, né? E aí eu posso estar errado, obviamente, meu gabarito, né? Enfim, e se houver algum erro também, um gabarito, se eu coloquei certo quando na verdade era errado, né? Porque pode acontecer algum erro, aí vocês me comunicam tranquilamente, eu mudo o gabarito, ou se não for o caso de mudar, a gente possa debater e chegar a um senso comum, perfeito aí? Então, com essas palavras que finalizo o vídeo. Sempre agradeço a vocês pela participação, a participação de vocês é importantíssima, curtindo, compartilhando, interagindo também, porque dessa interação, dessa energia, a gente vai conseguir bons frutos, ok? Então, tenha uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está estudando e até a próxima. Obrigado.